Olá a todos, estamos de volta agora para apresentar a configuração da nossa rede com rota estática, porém nós vamos incluir alguns servidores. Então aqui nós temos um quadro resumo dos nossos endereços de São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo será o local onde estão instalados os nossos servidores. Então, seria interessante vocês anotarem todos esses endereços para irem acompanhando de acordo com o nosso vídeo. Fica muito mais fácil. Então, recapitulando, São Paulo, no roteador, nós temos o endereço da nossa LAN, que é o Default Gateway, o 92.168.11.1. A WAN seria o nosso 10.10.1. Do Rio de Janeiro, a LAN, o 92.168.21.1, a LAN 10.10.2, isso nós vimos na última aula. E nessa aula nós vamos fazer a inserção do DHCP. O DHCP ele vai ter um IP fixo, ou seja, todos os servidores precisam ter IP fixo. No nosso caso, o DHCP, o 92.168.11.3. E dentro dele nós vamos criar duas faixas de IP dinâmico. Uma faixa para São Paulo, que é o nosso prefixo 92.168.11, que vai do endereço 100 até o 120. E para o Rio de Janeiro, nós vamos configurar nossa rede para o Rio receber também IP dinâmico do servidor DHCP de São Paulo. Então, dentro do DHCP São Paulo, nós vamos configurar a faixa, o 92.168.21, que é o prefixo, do endereço 100 ao 120. Para que isso ocorra, nós precisamos incluir essa linha de comando IP Helper Address 192.168.11.3, que é o endereço do servidor DHCP São Paulo, na endereço FAST do roteador do Rio de Janeiro. Por quê? Quando você liga um equipamento que não tem IP, ele vai soltar um broadcast na rede, na WAN, e por default o roteador barra o broadcast para o WAN. Então, esse comando faz com que o roteador do Rio libere somente o broadcast do DHCP do Rio para atingir o servidor de São Paulo, DHCP, e o DHCP fornecer a faixa de IP para o Rio de Janeiro, para os PCs do Rio de Janeiro, tá ok? Então aqui nós temos a nossa rede. Já coloquei aqui os servidores, porém nós vamos hoje nesse vídeo somente falar do DHCP. Então, dois PCs, nós já temos aqui os endereçamentos, aqui é o 11.10, o final, esse é o 11.1, e aqui eu deixei, eu incluí esse PC, em relação à última aula, deixei ele sem nenhum endereço. Aqui nós temos a nossa LAN e o servidor de DHCP. Para inserir esse servidor é muito simples. Nós vamos vir aqui embaixo no End Device, pegamos o terceiro ícone, eu vou pôr aqui só como exemplo, servidor, e aqui nós temos em Service vários serviços que nós vamos habilitar, de acordo com as nossas aulas. No nosso caso hoje é o DHCP. Clicamos aqui em DHCP e entra aqui várias opções para nós colocarmos a nossa faixa de IP. O restante é idêntico a um PC, ok? Então nós vamos usar esse ícone por servidor. Então esse servidor já foi incluído. Ele já vai ter o IP fixo, está aqui, o 92.168.11.3, está dentro lá daquela tabelinha de endereço, classe C, a FAST 0, e em configurações gerais nós temos que incluir manualmente o gateway e o DNS, que nós vamos falar na próxima aula, mas já pode fazer a inclusão aproveitando essa tela. E em Service, nós vamos incluir o serviço DHCP,
E aqui nós temos a faixa de IP para São Paulo. Então, vou clicar aqui e na configuração aí do seu Cisco, vocês vão obedecer essa ordem aqui. Nós vamos ativar o serviço, geralmente ele pode vir em off, então nós temos que confirmar em on, colocar o nome, aqui está DHCP São Paulo, o Default Gateway, é o nosso conhecido aqui, o ponto 1, o DNS é o ponto 2, e a faixa que nós vamos liberar. Então, a nossa rede São Paulo prefixo 192.168.11.100, a subnet é uma classe C, e aqui eu vou liberar 20 IPs a partir do 100, então será do 100 ao 120, conforme está colocado aqui na nossa tela e também lá na nossa tabela. O Rio de Janeiro, feito isso, nós vamos adicionar e essa configuração virá nessa linha de baixo. O Rio de Janeiro é a mesma coisa, ele já está configurado. O pool name nós trocamos para RJO. Aqui é a rede Rio, a LAN Rio, 192.168.21.1. O DNS nós vamos pôr já nesse instante para facilitar. E a faixa do que vai ser liberada para o Rio de DHCP aqui no servidor de São Paulo, o 192.168.21 a partir do 100, classe C, e nós vamos disponibilizar 20 IPs, ou seja, do 100 ao 120, conforme consta aqui. Tá, ok? Feito isso, nós vamos adicionar e ele vai aparecer aqui embaixo. Por precaução, o server pool, se tiver algum endereço, coloque tudo 0. Isso vai facilitar, depois nós vamos explicar isso em nossa sala, em nossas aulas. Feito isso, está feita a configuração. Então, deixa eu tirar fora aqui. Então, nesse PC que ele está sem IP, ele está zerado, nós clicamos, desktop, IP, ele está em estático, sem endereço. Ao clicar aqui o DHCP, ele automaticamente vai receber o primeiro endereço a partir do endereço 100. Lembra que nós reservamos a faixa 100 até o 120. Ok? Esse IP é a mesma coisa, nós vamos passar para DHCP. Ele pegou o IP automaticamente do 101 ao 102. E esse próximo, estático para DHCP, ele vai pegar o próximo 92168.102, ele já coloca a máscara, o Default Gateway e o DNS que nós colocamos já dentro do DHCP. Lá no Rio de Janeiro, na interface, deixa eu habilitar aqui para o modo privilegiado, dando Show Run para nós verificarmos a configuração. Aqui na FAST 0/0, nós temos que incluir essa linha de comando. IP Helper Address 192.168.11.3, para ele soltar somente o broadcast do DHCP, que vai sair aqui da LAN de São Paulo, ele vai sair, perdão, daqui da LAN do Rio, ele vai sair para São Paulo. Então, somente o broadcast do DHCP será liberado do roteador até o endereço 192.168.3, que é o nosso DHCP. Feita a configuração, nós vamos vir nesse PC que ele está zerado, ele está sem IP, passamos ele para estático, e ele vai receber aquela faixa reservada para o Rio de Janeiro, ou seja, o 92.168.21.100. Vamos fechar essa janela, partir para o próximo. Esse aqui está com IP estático. IP estático, passamos, que é o 11, passamos para o DHCP, ele vai receber o próximo, o 92.168.21.101. Ele já inclui o DNS que está em São Paulo, que nós vamos ver na próxima aula. E o próximo, desktop, configuração, está em estático, vamos passar para DHCP, ele vai receber o próximo IP.
que é o 102. Tá ok? Com isso, esses IPs, esses PCs estão todos na configuração DHCP para receber aquelas faixas que nós configuramos aqui no nosso servidor. Até a próxima aula, que nós vamos ver a configuração da página web junto com o servidor de DNS. Obrigado a todos.